Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu irei compartilhar com vocês duas matérias, pessoal. Iremos a primeira matéria, site Natural News, defesa da saúde, vida e liberdade. Essa matéria é do dia 7, hoje são 9, dia 7 de setembro, quarta-feira. Força maior, paralisações globais massivas estão em andamento para as operações de fundição de metais, cobrindo ferro, cobre, níquel, alumínio, zinco e aço. Sem metais e elementos industriais, aço, cobre, alumínio, minério de ferro, níquel, zinco, titânio, etc., a civilização humana não pode existir. Quase toda a fabricação depende de metais para processos industriais. Mesmo os plásticos não podem ser feitos sem metais para a moldagem por injeção. E alumínio e cobre são necessários para todos os sistemas elétricos, tanto comerciais quanto residenciais. No entanto, neste momento, as fábricas de alumínio, cobre e aço estão fechando em todo o mundo. Compilamos uma lista, veja abaixo, de apenas algumas das paralisações até agora este ano. Algumas paralisações estão acontecendo sob declarações de força maior. Outros citam preços altíssimos de energia e outros ainda dizem que não há demanda suficiente à medida que a economia global implode por design. Todos esses fatores estão causando esse processo, pessoal. Todos eles. No podcast de hoje, abaixo, aborda as paralisações globais das operações de fundição e fabricação de metais, revelando a chocante tendência global do desmantelamento da infraestrutura que mantém a humanidade viva. Observe que isso está acontecendo em paralelo com os desligamentos globais ou seja, ao mesmo tempo, pessoal. Alimentos, fertilizantes e agricultura, energia, fabricação e habitação. Assim, bilhões de seres humanos estão sendo empurrados para um cenário onde enfrentam desemprego, falência, fome e temperaturas congelantes, mesmo quando seus próprios governos ocidentais conspiram contra eles para maximizar o sofrimento e essa palavra. Abaixo encontra a lista completa de metalúrgicas e siderúrgicas que até agora fecharam em todo o mundo. Mas primeiro, aqui está o podcast. Mas não iremos ver o podcast. Fechamento de usinas de metais e siderurgia até agora em 2022. Deixa eu tomar minha aguinha, pessoal. Onde eu moro é bastante quente. E eu estou com o ventilador ligado e tomando água. Fechamento de usina de metais e siderurgia até agora em 2022. Nós não iremos ver a lista integralmente, pessoal, para ganharmos um pouquinho de tempo. 2 de janeiro de 2022, Montenegro.
seja, um país europeu da antiga Iugoslávia, desligamento da fundição de alumínio Unipron Cap. A Unipron de Montenegro fechou a única fundição de alumínio do país, a CAP, com o procedimento sendo concluído em 30 de dezembro. Depois de não conseguir chegar a um acordo sobre o novo preço de eletricidade com a empresa de energia EPCG, informou a emissora pública RTCG. A Unipron alertou anteriormente que fecharia a CAP, pois o aumento dos preços da eletricidade torna sua produção antieconômica. O proprietário da Unipron, o empresário local Veselin Petrovic, acusou o EPCG de ser o responsável pela decisão, enquanto o EPCG pediu ao empresário para realizar outra rodada de negociações para encontrar uma solução. No final de 2021, a CAP pagava 45 euros por megawatts, mais IVA, que deve ser algum imposto, pessoal. Enquanto nos mercados internacionais, o preço da eletricidade ronda agora 250 euros por megawatt. 7 de fevereiro de 2022, Peru, mina de cobre MMG Limitada Las Bambas, offline. A MMG Limitada disse na segunda-feira que a produção em sua mina de cobre, Las Bambas, no Peru, pode parar até 20 de fevereiro, depois que uma comunidade local bloqueou novamente uma estrada usada pela mineradora, fazendo com que a empresa reduzisse as operações. Essa lista é de 2022, tá, pessoal? 3 de março de 2022, Ucrânia. ArcelorMittal S.A. fechamento de usina siderúrgica. Uma gigante siderúrgica ucraniana de propriedade da ArcelorMittal S.A. fechou na quinta-feira, fechando uma das maiores indústrias do país após dias de resistência, enquanto outras empresas estrangeiras recuavam diante desse evento, que continua entre esses dois países. A indústria ucraniana foi duramente atingida com fabricantes de autopeças, cervejarias, uma refinaria de alumínio e outras empresas estrangeiras interrompendo a produção. 4 de março de 2022, Espanha, Megasa Siderúrgica Naron. Siderurgia, parada de produção. De acordo com a Europa Press, em 4 de março, a Megasa interrompeu a produção em sua usina siderúrgica Naron de 700 mil metros, acho que é metros por ano, perto de La Coruña, já sendo transferido grande parte de sua produção para o turno da noite para evitar picos de preço. La Coruña é uma cidade espanhola. A empresa não respondeu às mensagens pedindo confirmação. – 10 de março de 2022, Reino Unido, Liberty Steel, siderurgia, parar a produção. Em outras partes da Europa, a usina da Liberty Steel em Rotherham, no Reino Unido, foi forçada a interromper a produção devido ao aumento dos custos de energia, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Liberdade não quis comentar. Mais outra da lista, pessoal. 10 de março de 2022, Alemanha. Salzgitter AG. Salzgitter AG. Siderurgia, produção reduzida. Na Alemanha, a Salzgitter reduziu suas operações de fundição em sua fábrica
de Peine na quarta-feira, disse um porta-voz da empresa. 10 de março de 2022 na Alemanha. Mais outra, pessoal. 10 de março de 2022, Espanha novamente. Aciária Sestal da ArcelorMittal S.A. Desligamento prolongado. A planta de Sestal da ArcelorMittal S.A. na Espanha não voltará a funcionar como planejado anteriormente, em 13 de março, devido aos altos custos de eletricidade. Esse é um porta-voz à Bloomberg News em resposta a perguntas. E vem mais, pessoal. Grupo Celsa, 10 de março de 2022 na Espanha. Outra gigante. Siderurgia Acerinox, 11 de março de 2022, Espanha novamente, offline. – 14 de março de 2022, Peru, Southern Copper Corp, mina de cobre, offline. 2 de abril de 2022, Estados Unidos, Rio Tinto, cobre cátodo, força maior. A Rio Tinto declarou força maior em remessa de cátodo de cobre de sua operação Kennecott em Utah, após um terremoto em março. A declaração foi feita quando as instalações de Utah continuam a reabrir após serem atingidas por um terremoto de magnitude 5,7 em 18 de março. A lista continua, pessoal. Honduras, ouro, produção reduzida, Aura Minerals. Austrália, grupo BHP, minério de ferro, produção reduzida, Austrália. O BHP Group ficou aquém das estimativas para a produção de minério de ferro para o trimestre de março, já que uma crise trabalhista relacionada a esse evento pesou nos esforços da mineradora para aumentar a produção na região de Pilbara, rica em minerais na Austrália Ocidental. A maior mineradora listada do mundo alertou que a produção do trimestre de junho da commodity siderúrgica também deve ser impactada pelo absenteísmo persistente dos trabalhadores, mas disse que continua no caminho certo para atender aos custos fiscais e previsão de volume para 2022. Pessoal, na lista também, África do Sul, Camarão é Brasil, Austrália, Anglo-American. Se eu não me engano, tem a Vale também, tá, pessoal? Deixa eu procurar aqui. A Vale também está na lista. 20 de julho de 2022. Brasil, Vale S.A., minério de ferro e cobre, produção reduzida. A gigante brasileira de mineração Vale reduziu sua previsão de produção de minério de ferro e cobre para 2022 em cerca de 4% e 19% nos pontos médios, em um movimento que vê a empresa implementando sua estratégia de valor sobre volume para essa primeira redução de 4%, é a justificativa, enquanto paralisações e baixo desempenho da planta pesou sobre essa última redução, 19%. Redução de 19%. E a lista continua, pessoal. 25 de julho de 2022, Austrália, Oz Minerals, cobre, produção reduzida. Mas nós iremos à segunda matéria, senão para o vídeo não ficar muito longo, pessoal. Essas foram algumas corporações listadas. E esse problema, ele não é esporádico, ele está sendo provocado por todos os fatores que nós lemos
no início dessa matéria, pessoal. Está sendo provocado. Vamos para a segunda matéria. InfoWars. Matéria de 7 de setembro também. O alerta de emergência de Nelson salvou os californianos de apagões contínuos. Ele é o governador da Califórnia, Estados Unidos, né? Bloomberg observa que as autoridades da Califórnia enviaram uma mensagem de texto de emergência por volta das 5h45, alertando aproximadamente 525 mil residências e empresas que, se não conservarem a energia imediatamente, interrupções de energia podem ocorrer. Aqui está o alerta. Após uma semana de emergências diárias na rede, as autoridades da Califórnia podem ter ajudado a evitar apagões contínuos amplamente ameaçados, que afetaram apenas 75 mil famílias em 3 condados, depois que os moradores foram informados durante a semana, incluindo terça-feira, para começar a economizar energia entre 16 e 21 horas. E embora os californianos tenham respondido claramente aos avisos, pode ter sido um texto de alerta de emergência enviado a mais de 500 mil de clientes, que finalmente evitou desligamentos em massa ontem. Aproximadamente às 15h20 de terça-feira, a demanda do sistema em todo o estado atingiu um recorde histórico de 50,6 mil megawatts, ou seja, 50.600 megawatts, que subiu para 51.400 megawatts antes das 16 horas. Então, aproximadamente às 16h15, horário local, a demanda caiu, já que os californianos claramente reduziram o uso de eletricidade, enquanto os clientes de energia solar com backups de bateria iniciaram programas automáticos de mudança de carga, executando suas casas sem a bateria, em vez da rede. Geralmente feito diariamente para evitar os preços de energia de pico mais caros das 16 às 21 horas. Mas então, como observa Bloomberg, as autoridades da Califórnia enviaram uma mensagem de texto de emergência por volta de 5h45, alertando aproximadamente 525 mil residências e empresas. A gente repetiu aqui esse trecho da matéria. Aqui tem os gráficos. Obrigado a todos que economizar energia. Unir-se para manter as luzes acesas é o jeito da Califórnia, disse o gabinete do governador Newsom em um tweet. Mas ainda não estamos fora de perigo. Veremos temperaturas extremas contínuas esta semana. Se nos recuperarmos hoje, podemos fazê-lo novamente. Bom, pessoal, essas duas matérias, na minha análise, indicam que o início do processo do Great Reset, falado pelo alemão Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, e com o aval da Agenda 2030 da ONU. Essas duas matérias estão contidas nesse processo, pessoal. São vários os fatores que estão provocando, fatores naturais também, como a inversão do campo magnético da Terra ou polo magnético da Terra. Esse processo de inversão já começou.
juntamente com esses outros fatores provocados pela agenda do sistema, pessoal. Essas seriam as duas matérias que eu queria compartilhar com vocês para vocês fazerem suas próprias reflexões, suas próprias pesquisas e, naturalmente, chegarem às suas próprias conclusões, tá, pessoal? Sempre enfatizarei isso. Eu compartilho com vocês o que eu considero relevante e verdadeiro, fazendo as minhas análises, mas, entretanto, vocês sempre com autonomia para fazerem suas pesquisas e chegar às suas próprias conclusões. Não esquecendo, pessoal, que eu recomendo lerem as escrituras. As escrituras irão dar o discernimento e acurar a percepção da realidade do que acontece no mundo, pessoal. Tá legal? Forte abraço a todos. Fiquem com o nosso Criador e o nosso Salvador, o nosso Messias. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.